Olá, telespectadores, estamos aqui para mais um programa de Direito. Os nossos convidados de hoje são a advogada e professora do curso de Direito, professora Patrícia Filetti, e a psicóloga Leda Pereira da Silva, que trabalha no nosso fórum aqui na comarca de Tubarão. Conosco para apresentar o programa, o Dr. Erivelton, que é presidente da 6ª subseção da OAB. Sejam muito bem-vindos. Né? E vamos falar de um assunto desse que é bem interessante para a comunidade, que é a questão da adoção. Eu gostaria que vocês me respondessem, aí quem se sentir mais à vontade para responder, né? O que precisa para adotar hoje, quais são os procedimentos que a gente poderia fazer aqui na comarca de Tubarão para adotar? Eu vou falar da questão jurídica, né? E aí depois a Leda passaria as outras questões. Hoje, para se adotar uma criança, é necessário que tu procure o fórum, né? Tu podes procurar diretamente a equipe multidisciplinar, que são a psicóloga forense e também as assistentes sociais, né? Elas vão passar uma relação de documentos para que tu possa fazer um processo administrativo de habilitação. Após esse procedimento, vai ser analisado pela juíza, né, assim como também pela psicóloga e pelas assistentes sociais, e aí sim você vai estar apto, né, a fazer a adoção. Deixa eu só incluir uma parte da etapa do procedimento, que além da documentação, da avaliação psicológica, que é feita comigo aqui em Tubarão, né, na nossa comarca, do estudo social, que é feito através das minhas colegas, desde a lei de 2009, que é chamada Nova Lei de Adoção, tem mais um requisito obrigatório, que é a participação de um curso de preparação para pretendentes à adoção. Então, aqui em Tubarão, geralmente, esse curso é oferecido 2 vezes ao ano e como eu falei, é um requisito obrigatório. A pessoa, o casal, enfim, que tem desejo de adotar, ele tem que participar desse curso como um pré-requisito para que a habilitação seja deferida. E, Leda, esse curso, ele é feito 2 vezes por ano, oferecido 2 vezes por ano, tá? Depois que tu faz, tu não tem que ir para um cadastro que a gente chama, que é o que prevê a lei lá, que é o cadastro nacional e estadual. Vocês têm? Sim, então assim, uma vez que foi deferida a habilitação, a documentação toda está ok, a família, enfim, recebeu uma avaliação positiva, tanto da parte psicológica quanto da parte social, e participou do curso, o processo dele é finalizado com uma sentença que os habilita à adoção. Então, essa família, ela é inserida no nosso cadastro, que aqui em Santa Catarina a gente usa a sigla CUIDA, que se chama Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo, em que ali são inseridos os nomes, né, de todos os pretendentes à adoção do Estado, e também são inseridos os nomes e as condições de todas as crianças e adolescentes aptas à adoção. Então, depois é feito o cruzamento a partir desse sistema. Além do cadastro estadual, a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, para onde migram automaticamente todos os dados dos nossos habilitados aqui em Santa Catarina, e aí eles fazem parte, então, desse cadastro que é nacional. Leda, tu falas desse curso, ele é ministrado por quem, esse curso? Tá. Então, assim, esse curso, ele engloba 3 principais áreas, temas, assim, que a gente precisa discutir. Os aspectos jurídicos, os aspectos sociais e os aspectos psicológicos da adoção. Então, tanto a nossa magistrada participa, né, falando sobre os aspectos jurídicos, quanto eu enfoco os aspectos psicológicos, as minhas colegas os aspectos sociais. A gente também costuma chamar as equipes que atendem as crianças em acolhimento, né, o pessoal do nosso abrigo, o serviço institucional, o Bem Viver, quanto a equipe que coordena o programa Família Acolhedora, que são eles que trabalham com as crianças que estão em acolhimento, eles também vêm dar o seu depoimento e, enfim, contar um pouquinho de como é que isso funciona, mas a parte que também chama mais atenção dos pretendentes à adoção é quando a gente chama as famílias que já adotaram ou que, né, que estão com seus filhos, e eles podem passar um pouquinho da sua experiência, de como é que é na prática, porque a gente sempre fala tudo na teoria, né? Então, quando vem as famílias que estão passando por isso, trazem para a realidade como é que é uma adoção. E uma pessoa que não tem interesse imediato de adotar, ela pensa nisso, ela gostaria de repente até de fazer o curso, ela pode fazer esse curso? Por enquanto, o curso ele é aberto, até porque a gente tem número de vagas, que a gente tem a gente não pode extrapolar um número de vagas. Preferência, provavelmente, de quem está adotando. Exato, né? A gente tem que prestar contas para o tribunal, enfim. Então, por enquanto, é para quem está em processo de habilitação. Mas a gente já
pensa assim em abrir alguns módulos, pelo menos para a comunidade em geral, exatamente para difundir, para divulgar, para tirar dúvidas, mas ainda não temos nada pronto nesse momento para fazer essa divulgação. Legal. E como é que está a situação da adoção hoje em Tubarão? Tem mais pretendente do que criança para ser adotada? Tem mais criança para ser adotada em relação aos pretendentes? Qual é o perfil da criança a ser adotada? Tá, eu trouxe alguns dados aqui de Tubarão, gostaria de pegar aqui até para não dizer um dado irreal para vocês. Hoje em dia, aqui na nossa comarca, a gente tem 49 famílias aptas para adoção, entre pretendentes, né, casais e pessoas solteiras. Desses são 43 casais e 6 pessoas solteiras. E hoje, aqui em Tubarão, a gente tem, no momento, 3 crianças aptas à adoção. Na verdade, são 2 adolescentes e uma criança com múltiplas deficiências de saúde. Né? Ou seja, eles entram naquela situação que a gente até chama de inadotáveis, porque é muito difícil de achar pretendentes a partir de uma faixa etária, né? A partir dos 6, 7 anos, a coisa vai ficando sempre mais difícil. E qual é o perfil que as pessoas mais procuram para adotar? Então, de criança? Continua sendo sempre o bebê, recém-nascido, loirinho, até olho uma azul. faixa etária de uns 2 anos. Hoje em dia até que já está tendo um pouco de ampliação nessa questão do perfil, mas ainda não a ponto de atender a real demanda que a gente tem. Porque essa demanda que eu trouxe de Tubarão é um recorte mínimo de uma cidade, né? Mas se a gente extrapola isso para estado, para o nosso país, segue esses parâmetros, segue essa numeração. Sempre há mais pretendentes habilitados do que crianças, e as crianças que estão disponíveis são aquelas que não estão compatíveis com o perfil do que as pessoas desejam. Infelizmente, ainda só se procura o bebê da propaganda dos produtos Johnson, né? Só o bebezinho de olho claro, loirinho, gordinho, né? Saudável, tem uma preferência. Na realidade, isso é uma coisa a se esclarecer também, né? Que se a pessoa procura o bebê Johnson, digamos assim, aquele bebê perfeito, né? Ela vai ter um pouco mais, ela vai ter que esperar mais. Exatamente. Eu tive um casal de amigos que adotou e as pessoas se espantaram, chegaram até a denunciar eles, por que eles tinham adotado tão rápido. Porque eles adotaram um grupo de irmãos, também assim, não importava se estava doente ou não. Aí quando tu abre também o espectro do teu cadastro, a possibilidade de tu adotar é muito maior. Exatamente. Inclusive essa adoção de irmãos, né? Exatamente. Que é bem mais complicado. E muitas vezes até a gente acaba esgotando a chance de encontrar no nosso cadastro pessoas habilitadas para aquele perfil, e às vezes a gente encontra fora do cadastro. Né? Eu acho que até, talvez, se a Patrícia pudesse falar um pouquinho isso é interessante. Da experiência dela. A questão de fora do cadastro também é possível? É possível, assim, tem 2 aspectos. O primeiro é que eu, principalmente que trabalho no fórum, eu vou sempre levantar a bandeira da adoção legal, que é aquela feita através da habilitação, do cadastro, né? De toda essa preparação que a gente está falando. Mas a gente sabe também que muitas pessoas não aceitam esperar, né? Querem atender as suas expectativas para ontem, e elas acabam arranjando meios. Sim. Né? E a outra situação é de crianças que às vezes a gente já esgotou todas as chances de colocação, e dentro das pessoas, das famílias habilitadas, nós não encontramos, mas encontramos fora. E isso assim até... se vocês me corrijam se eu falar uma besteira, mas juridicamente seria aceitável, porque se esgotou, a gente não está passando nenhuma daquelas famílias para trás, né? Ou seja, a gente não encontramos. Não é besteira, não. É bem possível juridicamente. Exato. Só que o nosso tempo acabou, a gente vai fazer um breve intervalo e aí depois a gente volta para continuar desse ponto. Já voltamos.